Vou pregar num texto que já preguei tantas vezes, e é um texto que fala muito ao meu coração, Gênesis 22. Eu vou fazer a leitura, está aqui para você acompanhar. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Nós vamos focar nos versos 7 e 8. Eu quero que você leia comigo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra. Que o Senhor traga luz ao nosso coração e que a gente entenda o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Ajuda-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A gente acabou de ler o texto, mas me permita recontá-lo só para que você possa firmar a compreensão desse texto. Abraão era um homem muito rico, muito rico. Ele não tinha uma ovelha, nem um cordeiro, ele tinha milhares. Sacrificar animais era uma prática do mundo antigo, e Abraão já tinha feito isso várias e várias vezes. Ele tinha experiência, ele tinha dinheiro, ele era tão rico, só para você ter uma ideia, que ele e o seu sobrinho Ló, em determinado momento chegaram a uma conclusão: é melhor a gente separar, porque se ficar 2 juntos no mesmo lugar, a gente acaba com todo o recurso natural que a terra pode oferecer. Igualzinho aí você. E aí, esse Abraão um dia recebe com certeza a voz de Deus, diz assim: Abraão, eu quero que você vá lá e sacrifique. Opa, Senhor, beleza, estou acostumado a fazer isso, só que agora é diferente, você não leva cordeiro, eu quero que você leve seu filho. Opa, alguma coisa estava diferente. Ele então leva seu filho e vai com os servos, mas é interessante, né? Servo obediente não faz pergunta. Os servos poderiam ter perguntado para Abraão, porque assim, eu imagino o Isaque da idade do Nicolas, assim, né? Está percebendo as coisas, ainda não tem muita compreensão sobre o mundo, mas percebe algumas coisas, né? E aí os servos que eram mais velhos poderiam ter virado para Abraão: mas Senhor, cadê o cordeiro? Ninguém fala nada. Ninguém é doido de falar alguma coisa para Abraão. Senhor, o Senhor trouxe tudo, lenha, faca, fogo. Eu vi o Senhor vir preparado com tudo, mas só uma perguntinha, o Senhor não está esquecendo de nada. É aquela história, né? Todo mundo vê que está faltando e ninguém pergunta. Mas aí tem a sinceridade de uma criança, irmãos. As crianças são ótimas.
Às vezes você pergunta para a criança, e aí, você acha que eu estou bonita? Fala assim, está gordo. E aí, como é que você acha que eu estou? Está saindo meleca do seu nariz. Assim, as crianças não têm filtro. E aí, essa criança vira para o pai e diz assim, pai, só uma perguntinha, cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? É a pergunta, né? Irmãos, é interessante que, eu quero que você pense nisso, quando as coisas faltam, né? Você sabia, momento cultura agora, eu pesquisei isso, estou doido para contar isso, estou aqui. Você sabia que seu intestino delgado tem entre 6 metros e 8 metros? Quem sabia dessa informação? Rapaz, tem muita gente culta nesse mundo. Que nem parece que eu estudei quando eu li isso. Eu falei assim, rapaz, tem isso tudo? Imagine que você fizesse uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância, eu não sei qual é o exame que se faz para diagnosticar isso, mas o médico fizesse lá o exame e ele olha para você e diz assim, xiii. Aí você olha para o médico e diz assim, qual é o problema, doutor? Ele fala, rapaz, o seu intestino delgado só tem 2 metros. E você fica apavorado, porque você não sabe para que serve os outros 6 metros. Mas estão faltando 6 metros. O que eu vou fazer sem 6 metros de intestino delgado? Não sei, mas tem coisas que a gente só sente que precisa quando sente falta. Vou contar outra experiência. Estávamos lá em Gana, lá na África. E aí fomos a um hospital visitar, muita gente deitada. Assim, o hospital do SUS é bênção, irmãos. Cheguei lá na África e disse assim, eu nunca mais vou reclamar. Nunca mais. As pessoas deitadas no chão há dias aguardando. O hospital inteiro tem 7 médicos que se revezam em plantão. Inclusive uma médica era da Alemanha. Aí fomos visitar o hospital, o capelão que nos levou para a visita, ele falou assim, olha, eu quero pedir que vocês passem um repelente, se não passaram até agora, porque quase 100% das pessoas que estão aqui estão com malária. Então é muito provável que vocês peguem malária. De repente, um dos rapazes que estavam com a gente na visita, o Rafael, olhou para mim e disse assim, Fábio, põe a mão no meu pescoço. Eu falei, botei, o que foi, cara? Cara, eu estou com malária psicológica. Eu falei, mas por quê? Cara, eu não passei repelente. Tu trouxe? Eu falei, pior que eu não trouxe, irmão. Você desculpa, não trouxe. Ora aí, mano. E ele sentou mesmo. Ficou sentado durante toda a visita no hospital. Com sintomas, inclusive, de malária. Com dor no corpo e tudo. É interessante, né? Você sai de casa... quem veio de carro trouxe o documento? Bota a mão no bolso. Você já teve aquela surpresa de chegar no Blitz, o guarda aponta assim, manda você, aí o guarda gentilmente diz, documento do carro, documento do veículo, seu documento, você bota a mão no bolso e... xiii, seu guarda, esqueci. Até aquele momento você estava tranquilo, andou para tudo quanto foi lugar sem documento, mas basta alguém lembrar que está faltando alguma coisa, e o que acontece com você? Você entra em pânico. E é interessante, né? Nós somos uma porção minúscula de um universo gigantesco, e quando as coisas fazem falta, né, e a gente percebe a falta dessas coisas, a gente começa a cuidar. Quer um outro exemplo disso? A maioria aqui, eu falo com certeza, a maioria aqui não pratica atividade física, só tem um momento que a gente cuida da saúde, quando o médico diz, está faltando saúde, olha o seu colesterol, toma vergonha na cara, vai fazer alguma coisa, você precisa caminhar, precisa daquilo, vai fazer, então, quando falta saúde é que a gente toma alguma ação para cuidar da saúde. Quando é que você procura um cardiologista? Quando a sua pressão sobe. Essa semana eu fui a um nefrologista. Eu tenho cálculo renal desde os 15 anos, né? E eu tenho 39, você faz as contas. E aí cheguei lá e ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, por enquanto nada, doutor, só vim aqui ver o senhor mesmo e saber como é que eu estou. Ele falou, rapaz, mas isso é raro, hein? Só entra aqui gente que está ruim. Aí eu falei, mas a gente precisa aprender em algum momento. Então eu quero que você lembre de uma coisa. Quando a gente sente falta de alguma coisa, não é ruim. Só está lembrando que a gente não tinha uma perspectiva ampla sobre as coisas, e essa falta está nos dando a noção de que
tinha alguma coisa que eu não estava me lembrando, me tocando ou pensando, mas ela era importante. Então grave isso. Se você tem saúde, você não precisa de oração. Se você tem dinheiro para pagar a conta, você não precisa pedir nada para ninguém. Se você tem um problema, mas tem alguém para resolver, já está solucionado. Se você tem uma conta para pagar e você tem o dinheiro, para que você precisa das pessoas? Se você vai fazer determinado trabalho e você já tem um profissional ou é você mesmo, já está tudo resolvido. A vida nos apresenta uma realidade interessante. A gente dá valor às coisas quando elas faltam. Grave isso. A gente dá valor às coisas quando elas faltam. Muito bem. E aí, vem uma criança perguntar para o pai: pai, cadê o cordeiro? Segunda lição: dizer a verdade. Muita gente, para não encarar a verdade, ela faz uma maquiagem na verdade. Abraão podia ter dito assim para Isaac. Pensei em várias alternativas. Número 1, Isaac, vai vir um homem gordo, vestido de vermelho, numa trena, e ele vai jogar um cordeiro pela chaminé. Ou então ele podia ter dito assim: Isaac, vamos botar uma moeda debaixo do travesseiro, e amanhã uma fada do dente vai trazer um cordeiro. Ele poderia ter dito também, essa é a pior de todas: Isaac, um coelho vai colocar um ovo de cordeiro. É a pior de todas, porque cordeiro, você sabe como é que nasce, né? A gente às vezes não fala a verdade, a gente maquia a verdade porque a gente não quer encarar. Sabe o que eu gosto do Abraão? É que o Isaac diz assim: pai, cadê o cordeiro? O Abraão responde: não tem cordeiro. Percebeu bem, rapaz, inteligente. Não tem cordeiro. Ele encara a verdade. É interessante, né? Lembro de um amigo, eles conhecem aqui também, Davi, lá de Curitiba. O Davi é uma figuraça. E ele foi levar a filha para tomar vacina. E pai e mãe têm mania de mentir quando vai dar a vacina, né? Pai e mãe às vezes dizem assim: não vai doer nada, meu filho. Irmãos, pare de mentir. Pô, dói para chuchu. Eu vi alguns até fazendo uma história essa semana, falando da dor da vacina. Quem se sentir tocado, né, que responda nesse momento. E o Davi então virou para a filha, e a filha faz a pergunta: pai, vai doer? E ele diz: claro, minha filha, vai doer sim. Mas lembre de uma coisa: papai estará aqui do seu lado. Às vezes a gente nega a ausência de determinadas coisas na nossa vida, e a gente finge que essas coisas estão ali, mesmo quando Deus está mostrando com toda clareza que elas não estão. Eu quero que você entenda isso. É importante não maquiar a verdade. Mas a resposta de Abraão é interessantíssima, porque ele continua dizendo: não tem cordeiro aqui, mas ele responde que Deus providenciará, né? Proverá significa Deus vai providenciar. Tem umas expressões muito interessantes nesse texto. Abraão, irmãos, pensa assim: você é um cara muito rico, você tem lá na sua fazenda 10.000 cabeças de cordeiro, né? Você tem 10.000 cordeiros lá na sua fazenda. Você precisa de um e você não tem. E aí ele vira para o seu filho e diz assim: Deus providenciará. Abraão está abrindo mão do controle. Ele tinha, e Deus diz assim: eu não quero o seu. Eu não quero o que você tem. Eu vou providenciar, acredita? Abraão abre mão de saber todas as coisas. Olha só que coisa interessante. Quando Deus chama Abraão para ir para o monte, ele disse onde era o monte? Não, não disse. Ele disse assim: eu vou te mostrar para o monte. Vai, segue o caminho. Vai andando, vai andando. Quem sai de casa assim? Ninguém. Primeira pergunta que eu faria para Deus é assim: Senhor, você quer que eu vá para onde? Vai andando, Fábio. Peraí, Senhor, calma aí, para onde? Pergunta básica, a gente quer saber. Quem aqui não está curioso em saber assim: Senhor, é para eu passar ou não passar naquela prova? Senhor, é para eu namorar ou não namorar com aquele fulano? Senhor, é para eu casar ou não casar? Senhor, é aquele emprego ou não aquele emprego? O que a gente quer de Deus? Sim ou não?
É simples. Aí Deus fala assim, vai cara, vai andando. Aí as pessoas, como não ouvem Deus, elas batem lá no gabinete, pastor, e aí com a resposta de Deus? Eu digo, vai andando. Vai andando, irmão. Assim, esquece a resposta. Abraão abriu mão do controle. Abraão abriu mão de ser um herói, né? Dizer para o seu filho, eu providenciarei. Pode deixar comigo. Eu vou arrumar esse cordeiro. Abraão abriu mão para colocar Deus nesse lugar de herói, de colocar Deus nesse lugar de confiança. E aí, irmãos, esse dia me faz pensar em tudo isso. A história do Nicolas me faz pensar em tudo isso. A gente tem um corpo com milhares de pedacinhos, né? Mas a gente só se dá conta de que precisa de alguma coisa quando alguma delas falta. E aí, assim, todo dia você tem lá a sua medula funcionando. Alguns nem sabiam que tinham medula. Quando o Nicolas ouviu a primeira vez medula, eu tenho certeza que ele não sabia onde nem ficava. Onde fica a medula? Tanto faz, você não sabe onde está, não vou nem pedir para você apontar, para você não passar vergonha agora. Alguns, quando a gente passou a notícia, pensaram assim, mas ele corre risco de ficar paraplégico, pensaram na medula espinhal. Não, estamos falando de medula óssea. E aí a sua medula, ela tem que produzir milhares e milhares de plaquetas. Você controla isso? Ninguém controla isso, mas quando você começa a sangrar em tudo quanto é canto, ficar roxo, tudo quanto é canto, você descobre que alguma coisa está faltando. E é quando falta que a gente percebe, puxa, nunca orei pela minha medula, cara. Alguém já orou pela medula? Sim ou não? Não, né? Você nem sabe que tem, né? Tá. Aí a gente descobre, a medula do Nicolas parou de funcionar. Ele vai entrar no hospital e o médico diz que as plaquetas dele estavam 980. E assim, eu sempre aprendi com os pinguins de Madagascar, sorrir e acenar, né? Então o médico diz, a plaqueta dele estão 980. Não sei qual é a gravidade disso, não faço ideia. E aí ele começa a explicar, abaixo de 5.000 ele pode ter hemorragia, tal. Aí você começa a perceber que quando faz falta você pode morrer. É interessante, né? Porque a falta que fez para ele nos abriu um horizonte, uma perspectiva de que existia muita gente mais atento ao que faltava muito antes da gente. O William falou das bolsas que ele tomou, mas de pessoas que doaram e são doadores há anos, e por causa do Nicolas eu me tornei um doador mensal de plaquetas. Todo mês eu fico 1h30, 2 horas numa máquina para doar as minhas plaquetas. Porque antes eu nunca tinha feito isso e pessoas fizeram e ele recebeu dessas pessoas. Pessoas que já tinham colocado a mão na carteira e tinham percebido, a gente morre se não tiver plaqueta. Alguns ainda acham que o Papai Noel entrega bolsa de sangue, mas não entrega. Você sabia disso? É preciso que a gente perceba que algumas coisas faltam para a gente tomar alguma atitude. E aí o que faltava ficou ainda mais profundo. O William já falou, era uma aplasia de medula. Isso para nós era só uma sopinha de letrinhas engraçada, que não significava absolutamente nada, mas que fazia mal quando a gente entrava, por exemplo, no CTI, e as pessoas perguntavam como eu fui ontem no Sérgio Franco, lá de Realengo, e fui atendido pela Carolina, e ela falou assim, o senhor é tio do Nicolas? Eu falei, sou. Porque as pessoas começam a conhecer a história, porque aquilo que faltava cria impacto para um monte de gente, e isso muda tanto a vida da gente, que a gente precisa encarar uma ausência. Faltava sim uma medula, ela não estava funcionando. Mas sabe o que muita gente fez? O William e o José devem saber disso, né? Tem gente que finge que a medula não faltava, né? E aí as pessoas batem no ombro e dizem assim, cara, isso não é nada, esquece isso. Mentira. As pessoas eram bondosas, querendo que a gente passasse por cima, mas não adianta fingir. Não adianta fingir. A realidade está lá, você coloca a mão no bolso e não tem carteira. Está faltando, não tem. Aquilo mudou tanto a nossa vida, que a partir daquele dia que eu descobri que eu tinha uma medula,
Eu passei a orar, não apenas pela medula, mas dizer assim: Senhor, eu tenho medula, eu tenho até o 5º metatarso, igual o Neymar, nem sabia que tinha. Mas falei assim: Senhor, abençoa todas as partes do meu corpo, que eu nem sei o nome, mas o Senhor está cuidando delas. Porque mesmo quando faz falta e eu não percebo que está fazendo falta, Deus está cuidando delas. Essa é a grande questão. Mas às vezes a gente quer fingir, né? E a dor é tanto que a gente finge. Eu vou contar uma história. Meu pai é testemunha, ele estava comigo lá. Eu e meu pai tínhamos acabado de vir de um necrotério, né? Reconhecer um corpo, e viemos aqui em Cavalcante visitar a casa da dona Zélia e o seu Walter, porque o seu Walter tinha morrido. Os dois já morreram. Mas aí a dona Zélia, uma senhorinha de muita idade, aí falei lá com meu pai: vamos passar lá. A dor era tão grande, né? Porque eles já eram casados há 60, 70 anos. E aí cheguei lá, abracei dona Zélia, ela deu um café para a gente. Eu falei: dona Zélia, vamos orar. Irmãos, aí assustou. Na hora da oração, nós fomos orar, aí damos as mãos, fechei os olhos. Quando eu comecei a orar, a dona Zélia falou: Valtinho, levanta, Valtinho, o pastor está aqui. Levanta, Valtinho. Eu até abri o olho, irmãos. Falei: ficou tensa a parada. Meu pai estava lá, é testemunha. Aí eu falei assim: Jesus, será que o homem ressuscitou? Mas o que é? A dor era tão grande que ela não acreditava que o marido estava morto. Deitado no sofá, como todos os dias. E aí, encarar a verdade é muito difícil. Fui capelão numa unidade terminal do INCA, né? Terminal é vulgar, é uma unidade paliativa. E como capelão eu ouvi de 486 pessoas a mesma expressão: pastor, estou curado. Curado de quê? Às vezes a gente tem muita preocupação de falar da cura do corpo, quando na verdade a gente precisa de uma cura muito mais profunda, a cura do nosso coração. E eu fico pensando, se eu estivesse no lugar do Abraão, né? Você não levaria um cordeiro assim só de reserva, só para garantir? Não seria prudente, em nome da prudência? Porque Jesus falou que precisamos ser prudentes. Então você não levaria ali um cordeiro amarrado, enlatado, qualquer coisa. Mas um cordeiro que você dissesse na hora: Abraão, foi mal, não providenciei o cordeiro. Senhor, não tem problema, eu já tenho um cordeiro, eu pensei antes. Às vezes a gente tem plano A, B, C, D, e eu quero perguntar para você: até quando vai a sua parte? E se Deus dissesse para você: apenas caminha e confia em mim, que tudo vai dar certo, e você vai até onde? Até onde você espera? Quando eu olho para a vida do Abraão, eu aprendo que vale muito a pena confiar, muito a pena. Mas eu vejo que não existe apenas uma lição. Todos nós aqui tiramos uma lição. E se você não tirou uma lição, você precisa tirar uma lição, nem que seja nesta manhã. Na vida de todos nós falta alguma coisa. Na vida de todos nós. Às vezes a gente finge que não falta nada. A gente ri. As pessoas perguntam para você todo dia: e aí, como é que você está? O que você diz? Tudo bem. Maravilha. E quando alguém incomoda você, dizendo assim: cara, mas o seu rosto não está muito bem, diga para mim a verdade. Você diz assim: não, estou só cansado. Está tudo tranquilo. Você é até piedoso para dizer: Deus está no controle. Todos nós temos falta de alguma coisa. Olhe para mim e grave isso: todos nós temos falta de alguma coisa. Às vezes falta de amor, falta de misericórdia, às vezes falta de vínculo familiar, às vezes falta de saúde, às vezes falta de dinheiro, às vezes falta de sabedoria, às vezes falta de inteligência, às vezes falta de um monte de coisas. Mas às vezes a gente finge que essas coisas não estão faltando, e a gente passa por cima dela todos os dias. A gente precisa virar o Isaac ou o Nicolas e dizer assim: pai, está faltando alguma coisa. Diga para Deus: meu pai, está faltando o cordeiro. Eu não posso fingir que não falta nada. E aí quando a gente encara a verdade, a gente vira como um Abraão e diz assim: Deus vai providenciar. É duro dizer o que eu vou dizer, mas olha só, centenas e milhares de crianças como o Nicolas sofrem de aplasia, leucemia e tantas outras doenças.
Alguma coisa que mudou também na minha vida é que eu passei a seguir páginas como Liga da Medula, Tchau Câncer e tantas outras. E escrever, não só curtir não, escrever intencionalmente para aquelas pessoas que elas não estão sozinhas. Quando alguém pede oração por alguma criança, eu escrevo lá, estou orando. Aquilo mudou a minha vida mesmo. Um monte de crianças, de adolescentes, de adultos ainda vão ter aplasia de medula. Sabia disso? Eu queria muito que não tivesse. Mas qual é a realidade? Sabia que todos os dias um monte de gente ainda precisa de sangue, de plaqueta. Eu queria dizer assim para os irmãos, a partir de hoje não vai faltar mais, em nome de Jesus. Todo mundo, amém. Mas é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Precisa encarar a verdade. Mas tem uma coisa diferente em tudo isso. Quando eu olho para esse monte de gente, meu irmão, sairão daqui, não é pessoas que têm medo não, sairão daqui pessoas agora preparadas e capacitadas para dizer como Abraão, Deus providenciará. O que Deus está fazendo conosco aqui é nos preparar para nos enviar para o mundo, para dizer que o que falta para eles, nós temos para dizer e para oferecer. E aí o maior de tudo do Evangelho, é que eu fico pensando que nem tudo a gente percebe que falta na nossa vida. E a coisa mais importante que falta na vida de muitos é Cristo Jesus. A gente às vezes finge que indo para tal lugar, fazendo tal tratamento, resolvendo isso ou aquilo, as coisas vão ser resolvidas. Mas eu quero que você grave nesta manhã. Deus, da mesma forma que providenciou um cordeiro para Abraão, Ele providenciou um outro cordeiro. E o nome dele, Ele chamou de Jesus. E Ele disse, faz falta para vocês, e vocês nem percebem que faz falta. Jesus morreu há milhares de anos atrás. E talvez um monte de gente ainda nem se perceba disso. Mas o fato é que um dia, quando as coisas dão ruim, a gente dá falta, a gente percebe que Deus não ia providenciar um cordeiro. Ele já providenciou esse cordeiro para a nossa vida. A história de pessoas como Nicolas tem que produzir mudança na nossa vida. E a pergunta que eu faço para você é, o que lhe falta? Mas de onde você espera a resposta? Talvez você tenha entrado aqui achando que não tinha nada lhe faltando, mas eu quero dizer, com certeza, lhe falta alguma coisa. Se falta sabedoria, amor, misericórdia, problema familiar, ou qualquer outra coisa, a resposta para todos é a mesma. Qual é a solução? Qual é a solução? Jesus Cristo. Talvez todos nós hoje devêssemos sentar aí no banco, estender o nosso braço, fazer uma transfusão. Receber o sangue de Cristo e sermos transformados. Por mais que eu já tenha esse Jesus, às vezes me faltam Jesus em algumas atitudes. É preciso reconhecer o que falta. Eu queria então convidar você a baixar sua cabeça e que você perguntasse para você nesta manhã, o que lhe falta? Se você não tem sentido falta de nada, tem alguma coisa errada. Talvez seja a hora de você dizer, Senhor, eu não consigo nem saber do que eu estou precisando. Fale com Deus. Maravilhoso bom Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de glorificar o Teu santo nome. Certa vez, colocaram diante do Senhor Jesus um homem cego, deficiente, e tantos outros, né? E na concepção das pessoas era quem tinha pecado, ele e seus pais.
E Jesus, com toda clareza, respondeu, não apenas naquela situação, mas em tantas outras, porque certamente essa situação foi questionada por várias outras pessoas. Quem pecou? E Jesus respondeu que ele estava assim para que a glória de Deus fosse manifesta. É maravilhoso perceber que há um ano atrás a gente olhava para frente com fé e hoje a gente olha para trás com certeza de que valeu a pena confiar no Senhor. Assim como Abraão creu e Deus providenciou, o Senhor também providenciou e já tinha providenciado todas as coisas para o tratamento do Nicolas. Mas, Pai, talvez a gente aponte para o Nicolas e não olhe para a nossa própria vida. Talvez o nosso coração não esteja funcionando direito, talvez o nosso amor não esteja funcionando direito. Talvez a nossa fé esteja abalada, talvez a nossa vida esteja quebrada, talvez a nossa família esteja destruída, talvez a gente não tenha nem mais esperança de viver. Tantos pensamentos e problemas vêm à nossa mente, e talvez agora a gente esteja consciente de que pode estar faltando alguma coisa. E se há alguém aqui que nem acha que está faltando alguma coisa, traz a essa pessoa a consciência clara de que em todos nós falta alguma coisa. Às vezes a gente procura a resposta se afundando no trabalho, fazendo mais coisas, assumindo voto, compromisso, fazendo ações e ações, esperando que por nosso muito fazer a gente vai ter uma resposta. Mas o Abraão nos ensinou que apenas confiar em Ti, essa é a resposta. Então nos ajuda a descansar de que o Senhor, inundando o nosso coração, tudo aquilo que precisamos será suprido. Ajuda-nos, Pai. Que a vida do Nicolas nos ajude a caminhar nessa direção. Deus te abençoe profundamente.